Este livro é amorosamente dedicado aos milhares de leitores dos meus livros, com a sincera esperança de que a mensagem que tentei transmitir seja recebida por eles. Muitos de vocês eu conheço pessoalmente ou por correspondência, mas para todos vocês eu digo: tende bom ânimo, nada que não possa ser superado pela verdade. Prove todas as coisas e apegue-se ao que é bom. Walter Lennon. Uma continuação foi contada de um certo oleiro, eis que o dia rompe. Quando Jetro passou pelo portão baixo, ele viu Abdullah trabalhando em um vaso. Era uma coisa linda de se ver, grande de uma cor azul celestial. Os braços graciosos do oleiro abraçaram o vaso enquanto ele pintava no campo claro cachos de amendoeiras em flor. Jetro ficou por um momento assistindo o oleiro virar seu vaso para o cacho de amendoeiras em flor, que quase tocou seus ombros marrons nus. A amendoeira estava coberta com sua névoa de brancura prateada contra o céu claro, e a maravilha do dia, da manhã, pairando sobre tudo. Que vaso glorioso, disse ele, e como você está colocando o céu e a amendoeira nele perfeitamente. Quando eu olho para ele, um se perde no outro. Como deveria ser, disse Abdullah, sem tirar os olhos de seu trabalho. Quando você tem um conceito perfeito de algo, é fácil reproduzi-lo. Suponho que a coisa mais fácil então é adquirir o conceito perfeito, continuou Jetro, olhando do vaso para o céu e para a árvore e vice-versa. Não é tão difícil quanto é exigente. Muitas pessoas se agarram às coisas e pensam reproduzi-las, sem entender muito mais do que a cobertura superficial. Por isso, tem uma coisa sem vida, como a criança quando tenta fazer o retrato de um homem. À medida que amadurece com o estudo, ele descobre que o estudo da estrutura e da anatomia do homem lhe permite pintar algo sob a pele que torna a coisa mais natural e real. Jetro ouviu atentamente. É como alguns dos alunos que vêm buscar instrução. Quando você diz a eles que eles são perfeitos porque Deus é perfeito, eles imediatamente se precipitam, sentindo que têm toda a ciência em suas mãos, e ficam desapontados quando não conseguem reproduzir, mesmo que em uma pequena escala, o que aprenderam. Devemos estudar, ponderar e aprender as lições simples antes de fazermos as primeiras. Não quero desanimar o aluno, pois no momento em que ouvirem a verdade falada, há alguma demonstração que eles podem fazer com o que sabem. Mas se eles estivessem apenas dispostos a demonstrar essa verdade e não tentar demonstrar coisas que são além de seu alcance, naquele tempo eles subiriam a alturas gloriosas em um fundamento sólido da verdade que eles próprios erigiram e que não poderia ser varrido pelas tempestades. Muitas vezes, um estudante fez uma demonstração bonita e espetacular sem apoiá-la por evidências sólidas, e quando a tempestade de teste se chocou contra a casa, ela caiu e o deixou em naufrágio na areia. Eu ouvi você dizer para uma classe que a simplicidade é a nota-chave para a verdade, mas tudo isso parece confuso para mim. Não deveria ser assim. Quando a semente da verdade é semeada pela primeira vez, ela traz consigo a promessa de uma rosa, mas tem certas etapas e estágios para percorrer, e quando tiver realizado esses estágios, ela se abrirá naturalmente em toda a sua glória. Se for forçado e finalmente aberto por dedos equivocados e amorosos, ele falhará completamente, porque não chegou através de um crescimento constante ao local de demonstração. Nunca há um momento em que o buscador da verdade não consiga encontrar algo totalmente dentro de seu alcance que ele possa demonstrar.
Somente os problemas que somos capazes de enfrentar naquele momento nos confrontam. E se resolvermos isso persistentemente, apegando-nos ao fato de que estamos crescendo para a luz, haverá coisas maiores para provar e provas mais grandiosas virão para nós como nós vamos ao longo do caminho. Uma brisa suave e fresca da manhã derramou flores de amêndoas sobre eles. À distância, chamados os primeiros pássaros da manhã. Vindo do leste, o dourado peneirado do sol da manhã transformava o roxo em rosa concha. Era um momento natural de oração e ação de graças. Então o menino pegou sua harpa e cantou seu hino matinal, enquanto o oleiro sentou-se em silêncio, meditando sobre as maravilhas da vida, sua beleza, sua felicidade. Entre aspas, os céus proclamam a glória daquele que fez todas as coisas. Cada dia repete a história, cada noite traz sua homenagem. Até a fronteira mais remota da terra, seu poderoso poder é conhecido. Na ordem da beleza e grandiosidade, sua obra é mostrada. A voz doce e quente estremeceu e vibrou no ar como uma borboleta encantada e depois ficou em silêncio. Eles ficaram sentados por um tempo em silêncio, com os olhos erguidos para o céu e com o coração cheio de gratidão enquanto oravam e sentiam o ímpeto de suas orações invadir-lhes. E Abdulá leu os pergaminhos sagrados. Entre aspas, não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Afasta-te do mal e faz o bem, e habitar para sempre. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A lei de Deus está em seu coração, e nenhum de seus passos escorregará. Pois o reino é do Senhor, e ele é o governador entre as nações. Depois que a leitura terminou, o menino cantou novamente. Na contemplação diária de ti me deleito. Deixe minha meditação agarrar-se a ti corretamente. Ajude-me a suprir o pensamento ocioso do trabalho. Guarda-me de toda transgressão, Redentor, força e Senhor. E assim seja, concluiu Abdullah, enquanto se voltava novamente para o seu vaso. Se todos no mundo se sentassem por alguns momentos de alegria no início do dia, antes de começarem o contato com seus irmãos, eles iriam passar pelo dia feliz, movendo montanhas de erro ou maldade. A oração pela manhã é como afinar um instrumento antes de começar a tocá-lo. Algumas pessoas se levantam e saem correndo desesperadas. Quando uma tempestade vem, eles esperam acalmá-la com doce harmonia, mas passando as mãos sobre as cordas de seu instrumento, eles descobrem que está desafinado. E a tempestade continua enquanto eles tentam afiná-la em meio ao rugido do pensamento mortal. Quão melhor eles pararem por um momento e harmonizarem com elogios e ações de graças no início do dia. Isso é o que nos fortalece contra a luta do mundo. Isso é estar preparado para encontrar os leões na rua. Isso é o que nos faz passar por uma música requintada. Alguns momentos ao raiar do dia, a sós com seu Criador, reconhecendo, dando graças, recebendo instruções, isso é o que torna o dia um globo dourado, onde não há sombra ou preocupação. Ele voltou-se novamente para o seu vaso. Jetro o observou enquanto ele trabalhava, constantemente olhando para o spray de flores perto dele. Quantas vezes ele se voltou para eles para ter certeza de que tinham seu tamanho, cor e forma certos. Ele era um verdadeiro artista. Como se sentisse os pensamentos do menino, ele falou novamente sobre o vaso.
Quando o homem tem um conceito perfeito de qualquer coisa, não é difícil reproduzir essa coisa. Há anos que tenho a amendoeira comigo e a tenho estudado em todas as suas mudanças. Aprendi a conhecer a brancura prateada de suas flores em contraste com o branco azulado de outras flores da manhã. Eu ganhei um conceito perfeito dele e estou produzindo aqui neste vaso para que possa ir para a cidade e trazer consigo um sopro do campo, do aberto. Mas suponha, por exemplo, que em vez deste vaso inanimado, tomemos o corpo ou o templo do homem. Passamos por centenas de homens diariamente, que não têm o verdadeiro conceito do que é ou deveria ser um corpo perfeito. Seus desenhos são ruins. Desejo instintivamente dar-lhes o verdadeiro conceito de saúde ou alegria e felicidade, para que possam retratá-lo no tempo e torná-lo algo glorioso, belo e útil. Há uma grande e gloriosa lei governando tudo isso. É o toque da trombeta, que deve despertar os mortos. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Tão simples que parece difícil. As pessoas passam por lá todos os dias sem perceber. Eles vão dizer a você que tudo é teoria, que não há nada de verdade nisso, nunca parando para considerar que os pensamentos muito doentios que eles estão mantendo estão se manifestando e provando a eles a verdade desta afirmação de uma forma que os fará saltar em compreensão. E, no entanto, quão simples é quando o homem desperta e vê que seu pensamento o fez, ou o trouxe para onde ele está agora. Alguns ficam desanimados porque não podem mudar as condições de uma vez. Eles se esquecem de que durante anos semearam e colheram safras de erro. Eles esperam vir ao campo e borrifar trigo sobre ele e ver um fruto imediato, esquecendo-se por um momento de que aquele mesmo campo foi densamente semeado com joio. Mas o verdadeiro vencedor reconhece que a lei que ele agora está colocando em prática para o bem é a mesma que ele tem distorcido e usado para produzir o mal, e que o processo de remoção de ervas daninhas deve começar agora, e o plantio constante de bons pensamentos, boas ações e palavras. Tudo isso é um trabalho glorioso para o vencedor. Não importa o quão grande seja o problema diante dele, ele se move em direção a ele, e enquanto o faz, encontra muitas provas de que está ganhando a cada dia, até que finalmente descobre que a colina íngreme sobre o que ele teve que ir diminuiu e desapareceu, e que afinal era feito de incontáveis pequenos passos que, quando dados dia após dia, finalmente o levaram ao ápice da realização sem nunca abordar a coisa como um todo. Ó homens de pouca fé, por que prosseguiremos deixando de fazer as pequenas coisas? Porque delas as grandes coisas são feitas. Se quisermos mover uma montanha, devemos começar removendo uma pequena porção dela. Cada grão de poeira deve ser removido antes que toda a montanha seja eliminada, e é a compreensão disso que torna o trabalho valioso. Podemos começar exatamente onde isso nos encontra. E uma das maiores ajudas para a realização são as orações matinais. O banho matinal, podemos chamá-lo quando a mente é purificada e limpa dos males e preparada para o dia. Quando o conceito perfeito chega ao homem, ele gradualmente começa a mostrá-lo em sua vida. Ele começa a perceber que é algo mais do que um reflexo. Ele começa a se identificar com o Pai dentro e não com o corpo. Jesus fazia isso constantemente. Ele sempre foi um com o Pai interior. Eu e meu Pai somos um. Ele nunca se associou ao corpo. O corpo estava onde o conceito estava sendo elaborado. Era como uma tela de um mestre onde ele desenhava seus quadros, fazia suas demonstrações e tornava manifesta a palavra. A palavra se fez carne
e habitou entre eles. Você é mais do que um corpo. O corpo não é homem. O homem é algo que coopera com o Pai interior e que controla o corpo, absolutamente. Você quer dizer que o homem não é corpo? Interrompeu Jetro. Isso é exatamente o que eu quero dizer, respondeu Abdula. Não existe nenhuma autoridade para tal crença. O homem é um com Deus. O homem é aquilo que tem autoridade e domínio. O corpo nunca teve domínio sobre uma única coisa. É influência animadora. A mente que também estava com Cristo Jesus que fez a obra. E isso é o que somos. Nós somos o próprio poder que move e controla o corpo. É a nossa tela sobre a qual podemos ver a palavra feita carne. É o nosso campo de prática. Agora entendo, disse Jetro. Agora eu vejo como temos domínio, como temos autoridade. Até agora sempre pensei no homem como um corpo, não especialmente o corpo material, mas apenas como um corpo. E posso ver como é absolutamente impossível fazer demonstrações com tal crença. Somos divinos, herdeiros, filhos, não somos corpos. Nós controlamos o corpo por nossos pensamentos. Nós rastreamos o que quisermos. Nós o modelamos como desejamos. Descobrimos com essa nova grande liberdade que escapamos do corpo ou da escravidão. É como se fosse algo que escondêssemos de nós. É apenas um conceito do que temos em mente. É exatamente como aquele vaso. Você não está nele e ele não tem controle sobre você. Mas pode modelá-lo, pintá-lo, decorá-lo da maneira que quiser. Você segura isso de você. Embora tenha caído no chão, isso não afetaria você de forma alguma, pois você é um com o Pai interior e tem poder para retomá-lo. Tem o poder para abandoná-lo, vida, e tem o poder para retomá-la. Você é a centelha divina que é o verdadeiro homem e que é um pouco menor que os anjos, dotada de autoridade e poder. É muito glorioso entrar neste domínio, manter o corpo longe de nós, por assim dizer, e não considerá-lo um fator em nossas vidas. É muito maravilhoso considerá-lo como um vaso sobre o qual nós, os oleiros, através da nossa associação com o Pai interior, pode traçar desígnios de beleza, pode controlá-lo perfeitamente, nunca ser incomodado com ele, nunca estar em submissão a ele ou ouvir suas queixas, pois o barro não pode responder ao oleiro. A mente eterna do oleiro é e pensava ser a argila eterna, então nossos corpos são pensados. E a mente eterna é a mente com a qual somos um e com a qual operamos e controlamos a argila ou pensamento. Eu gostaria que todos pudessem ver isso e lidar com seus corpos dessa maneira. Isso anularia todas as doenças e misérias em menos tempo do que qualquer coisa que eu conheço. Uma vez que considerassem seus corpos como um tipo de coisa independente sobre a qual estavam elaborando o projeto de seu conceito mais elevado, eles não ouviriam nenhuma reclamação disso, pois estariam em autoridade. E enquanto Jetro falava, Abdula pintou em seu vaso uma borboleta de ouro claro, pousando levemente no galho de amêndoa. Oh, como é lindo, como toca levemente as flores, e como é cheio de vida, disse Jetro, aproximando-se. Aquela coisa maravilhosa nunca mais do que toca a matéria e se alimenta entre os lírios.